A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e também do gás, do gás de cozinha. Esse aumento será para as distribuidoras. Então, eu queria que você comentasse qual é o impacto que esse aumento deve ter para o consumidor. Olha, Kleber, de fato é triste quando a gente fala de aumento, mas esse aumento já era um aumento que já fazia algum tempo que ele deveria acontecer, né? O petróleo é uma commodity internacional e quando você olha algumas associações olhando e analisando o preço da gasolina brasileira, ela estava em mais ou menos 18% defasada. O que eu quero dizer com isso é que se os preços do dólar, que está um pouco alto nesse momento aqui no Brasil, o câmbio está mais alto do que o comum, né? Se os preços do petróleo seguirem a tendência e fora do Brasil também não estão baixando, aí estão em níveis um pouco elevados, é provável, inclusive, que a gente tenha, daqui a alguns meses ou no próximo ano, um novo aumento para conseguir equilibrar os 18%, porque agora está aumentando entre 9% a 10% apenas não, né? Bastante, mas ainda é menos do que a gasolina deveria ou poderia aumentar para estar em paridade com os outros países do mundo. Então, é muito triste, de fato, esse aumento, mas era um aumento necessário para manter a Petrobras competitiva vis-à-vis outras empresas de outros locais do mundo, né? Só que o Brasil, por ser um grande produtor, e o governo fez essa alteração desde o ano passado, o governo Lula, ele entende, já que a gente é um grande produtor, estamos sentados em cima de um monte de barril de petróleo, vamos tentar ajudar o nosso país, ajudar a nossa população a não ter que, às vezes, subir tanto quanto a gente deveria subir se a gente seguisse o mercado internacional. E o governo está fazendo isso, apesar do aumento, ele tem feito isso. Nós vamos sentir esse impacto, a gente está falando de quase 10% aí de aumento, estamos falando da gasolina, estamos falando do óleo diesel, estamos falando do gás, mas de fato ele era necessário. Então, o governo não está fazendo uma maldade aqui, realmente ele está simplesmente seguindo um pouco do mercado internacional. A gente espera que o dólar volte um pouco para baixo, a gente espera que esses conflitos internacionais diminuam um pouco para que a gente não precise ter outros aumentos no futuro e, pelo contrário, a gente consiga ter redução daqui a alguns meses. Olha, você lembrou bem, no ano passado, o governo, a Petrobras, melhor dizendo, mudou a política de reajuste de preços da gasolina. E que antes era mantida aí pela paridade com o mercado internacional. Você acha, então, que a Petrobras segurou até onde deu, até passou um pouco dessa fronteira, desse limite? E eu pergunto mais, apesar desse aumento, há o risco de novos aumentos nos próximos meses? Olha, Kleber, você falou muito bem. A Petrobras segurou, acho que até um pouco mais do que poderia segurar, de fato, esse aumento. Mas é que como a Petrobras em si tem custos baixos, a exploração de petróleo no Brasil, ela tem custos baixos perante vários outros lugares do mundo. Então, ela podia segurar. Mas a Petrobras é uma empresa que está listada em bolsa, tem vários investidores, não é só o governo que é dono da Petrobras, mas muita gente também tem ações da Petrobras. Então, ele também não pode deixar a Petrobras sangrar tanto enquanto a nossa população, enquanto nós temos todo o benefício. Então é como se ele estivesse rachando um pouco o benefício que a Petrobras tem, com os consumidores. Então, ele demorou até um pouco para fazer esse aumento e quando teve que fazer, fez aqui no final das contas. A Magda, que é a nova presidente da Petrobras, está há alguns meses empossada, é o primeiro aumento que ela passa, e a gente espera, como eu estava comentando, se a situação não mudar no câmbio, o câmbio continuar pressionado como está, se o petróleo continuar pressionado como está fora do país, eu esperaria aí um par de meses, não agora rapidamente, até que demorou aí um ano para esse aumento acontecer da última vez que teve, mas eu esperaria que nos próximos 6 meses poderia existir um próximo aumento sim, mas é um prazo ainda muito longo, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com a nossa economia, e com o petróleo fora do Brasil, até a gente chegar nessa conclusão. O que eu entendo é que esse aumento deve ficar e deve perdurar por um bom período, provavelmente por todo esse ano. Vamos ver se a gente vai ter condições melhores na economia brasileira e na economia mundial para a gente poder voltar a ter reduções de preço, quem sabe, no próximo ano. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista Rica Mello. Rica, eu agradeço aí pela sua participação, além da brilhante e precisa análise, ainda deixou uma palavra de esperança aí para o nosso consumidor, tanto em relação aos bancos, ao fim das taxas, quanto a esse aumento que, claro, ninguém gosta, mas você contextualizou bem a realidade financeira desse mercado. Muito obrigado pela sua participação, Rica. Imagina, é um grande prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Grande abraço.